Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam boas novas. Estamos começando mais um Boas Novas no Ar, ainda com a presença do meu amigo Josias Ramos, que é pastor e missionário em Angola há 16 anos. É um angolano já. Se veste, se fala. Eu acho que vai casar com uma angolana, hein? Mais cedo, mais tarde ali. Vai construir família. Esse ano já com angolana. A bênção já tem a bênção. Vocês se adaptaram muito bem lá, então, né? Nesses dias. Ou não? Essa questão cultural foi um pouco difícil para vocês na chegada lá? Inicialmente, sim, porque as tradições em Angola são um pouquinho e bastante diferentes das nossas. Hoje o Brasil é muito mais aberto às nossas escolhas e independências. Já em Angola, há muito a questão familiar. A família, pai e mãe ainda, matriarca, patriarca, essa coisa? Influencia muito nas decisões, família, até de quem casa? Quem casa tem um processo... É mesmo? É um processo muito, muito grande. Você, como brasileiro, está sofrendo, então, com a família dela, Esse ano tem um processo sério pela frente. Existe o pedido que você faz, uma carta, né? Manda uma carta escrita pedindo a noiva e dentro dessa carta, às vezes, tem que algum valor, algum presente, alguma coisa. O dote. Como tem? Não? Uau! O dote. Não, isso é o princípio, porque você manda a carta solicitando e depois eles vão responder essa carta também. O diretor do programa, o Paulo, ele tem um monte de filho, acho que ele vai para Angola. Já está falando comigo ali no princípio sobre isso. Mas, na verdade, eles mandam, aí depois eles têm um pedido, o pedido que eles mandam uma carta. Algumas famílias, hoje existem famílias que já não fazem. Isso depende muito de família, a origem, como nós estávamos falando aqui há pouco, sobre a questão das regiões. Existem regiões... tribos, muito tribal, isso, né? Onde existe isso com mais profundidade, isso é muito sério. O tio, a tia, enfim, eles têm uma grande influência, na verdade, sobre a família. Então, eles geralmente mandam uma carta, eles solicitam roupa, bebida, dinheiro, terno, vinho, enfim, coisas que são um pouquinho... Não, mas, tem gente que paga caro. Eu acho isso tão bonito na questão de como você mantém uma cultura e tudo, e como, enfim, fala português, a comunicação é fácil, simples, mas quando você vai lidar no dia a dia, mas isso também requer um tempo mínimo de processo que isso acontece. Olha, André, não pode ser menos que, por exemplo, o cara chega em um mês, ele está casado, não existe isso. Não, na verdade existe um tempo. Uau. Existe a apresentação, o processo é um pouquinho longo. Começa pela apresentação. Ele está até cansado, André, estou até cansado, André, o processo é longo. Começa a apresentação, que é no namoro, né? Onde apresenta as famílias e tal. Aí depois entra os outros períodos, que é o pedido, que é essa carta, escreve uma carta pedindo a noiva. E no pedido vai se determinar quando é a data do casamento. E aí, depois vem o casamento, o alambamento que eles chamam, né? É o alambamento, que é essa carta, é o processo para o casamento. Depende, existem tradições onde o alambamento, o pedido que você estava falando aqui, é o casamento tradicional que eles chamam lá. Existem muitas famílias onde você faz o pedido, o alambamento, e você tem que levar a noiva para casa. Não existe isso de esperar o casamento civil, a igreja tem que levar a noiva. Vai ter aí o civil, mas já leva o pacote. Existem famílias e tradições que é assim, já leva para casa. Desculpa a pergunta indiscreta, não, claro que não é referente ao seu processo em tudo, mas essa carta e esse dote, que é uma coisa muito bonita, existe uma questão mínima? Como é que se avalia quanto uma família vai ajudar, vai premiar ou vai... enfim, presentear a outra? É claro, isso também depende das condições da família. Isso conta muito. Até por uma questão de brio, posso assim dizer, eles vão olhar se a família tem uma condição melhor, porque o valor que vai na carta, isso depende de quem dá. Por exemplo, a família do noivo dá para a família da noiva. Bonito. Então, eles avaliam, a nossa família tem uma condição melhor, vamos dar um valor assim, ou vamos dar isso e aquilo. É uma oferta. Eles dizem nas grades de gasosa, que é os refrigerantes, aquele refrigerante em lata, bebida, vai muitas grades, eles geralmente mandam também acompanhado a carta do pedido, quando há a sentada familiar que eles chamam lá para determinar. Muito bem. Para você que talvez ligou agora, não viu o programa que nós fizemos passado com o pastor Josias também, sua família foi há mais de 16 anos para Angola
iniciando um projeto muito bonito de missões da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas e a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará. Hoje são mais de... Eu tinha anotado aqui em algum local... 32 igrejas, mais de 10 mil membros. É um trabalho muito bonito. E no ano passado, eu estive presente também com meu pai, pastor Samuel, pastor Jonatas. A gente fez uma visita missionária e a gente fez uma rápida edição, ou reeditou para você ver um pouco de como foi essa visita e como a gente enxergou a igreja em Angola. Veja só. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou falar desta terra de glórias, nossa Angola de muitas memórias. Vou falar de um povo que quis, finalmente agora feliz. Vou mostrar-vos uma nova terra, agora sem guerra. Angola, do meu coração. Eu sempre acho que missões a gente faz obedecendo a Deus, a direção de Deus. Para onde Deus mandar, se deve ir. Mas o Brasil, como o maior país e mais desenvolvido país de língua portuguesa, ele tem uma responsabilidade imediata com os países de fala portuguesa. Saudade. Xingue-la! Que Angola é essa? Essa é nossa terra. Que Angola é essa? Essa é nossa terra. Em 2000, o primeiro missionário foi para Angola. Bom dizer que Deus trabalhou tanto que levantou na Inglaterra a missão Visão Cristã, que estava procurando alguma igreja e alguns missionários, porque na Europa não existiam, e descobriram que no Amazonas, a igreja do Amazonas era mais parecida com o ambiente da África. E os obreiros eram obreiros acostumados à diversidade. 2000 foi o primeiro obreiro, que era um pastor, o nome dele Josué, e depois disso foram mais 7, ao todo 12 famílias, da igreja em Manaus e da igreja aqui em Belém do Pará. Anos depois do trabalho efetivamente ter começado, nós estivemos lá. Rebeca, eu, uma equipe de brasileiros, uma equipe de ingleses, e o que nós vimos é fantástico, desafiador, extraordinário. O campo missionário mais sólido, mais próspero e grande em número de pessoas e de maior abrangência social. As estatísticas, em números gerais, são 24 igrejas, em 8 estados ou províncias, que lá se chama províncias, são como estados. Aqui, 6 a 7 mil membros de igreja, da igreja, e 6 escolas com aproximadamente 2.500 crianças estudando nessas 6 escolas, nos ambientes mais necessitados que podem existir. Essa é a estatística, extremo ânimo. E de todos os campos missionários onde nós já fomos, a igreja aqui, ela já produz seu próprio autossustento, que é uma característica de uma igreja saudável. Ela já produz seus obreiros de qualidade também. E ela já está se implantando em todo o país por si só. Por isso nós estamos gratos a Deus em saber que nós estamos aqui, mas não estamos esquecidos. Vocês estão aí, estão orando por nós, estão trabalhando por nós. Por isso, o meu apelo para vocês, não pare de orar, não pare de interceder e não pare de contribuir,
porque muito da sua contribuição, da sua colaboração vai chegar em lugares como esse, para que haja transformações como essa. Se não houvesse cooperação, eu não poderia ter vindo para cá. E se eu não viesse para cá, certamente essa igreja não surgiria. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Vou contar-vos a história de um povo que tem tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, sacrifícios e muitas viagens. Vou falar do soldado tombado, anulando o sorriso rasgado, do candengue que sofreu calado e do povo que estava cansado. O pastor Josué Ramos, pai do Josias. Isso aí. Aqui que iniciou um trabalho lindo, maravilhoso, e ele colocou bem certo. Não pare de contribuir. Ore, assista, Boas Novas, mas não pare de contribuir. Nós queremos, de fato, esse é um ano que Deus tem usado muito a Boas Novas para um crescimento. Já estão em rádio lá, a gente vai falar no próximo bloco e vamos entrar em televisão, só que nós precisamos muito da sua contribuição. Porque no próximo bloco a gente vai dar uma especificação, mas Angola, por mais que seja um país às vezes necessitado, com muitas dificuldades e desafios, é um país incrivelmente caro. Incrivelmente caro. Só antes de eu ir para o break, a gente tinha aquelas lanchonetes que tem no Brasil, né? Eu vou falar o nome da Bob's. A gente foi num momento lá e falei, poxa, eu quero comer uma comida aqui, né, para voltar a uma comida normal no nosso dia a dia e tudo mais. A gente vai falar sobre comida no próximo bloco. O valor, se eu fosse transferir, na hora eu transferi o valor lá da moeda para o real, um valor de um trio daquele que vem uma batata, um sanduíche e um refrigerante, era R$57. É um país extremamente caro. Não dá para entender, mas porque o Brasil também é assim às vezes, né? Por exemplo, tudo que a gente compra no Brasil é o dobro, 3 vezes mais do que os Estados Unidos, que é o país mais rico. Então, quanto mais necessitado você vai ver no país, mais caro e maiores são os desafios financeiros. A gente vai para um rápido break. Pegue o seu telefone, contribua, ligue durante todo o programa, tá bom? A gente precisa da sua contribuição. A gente volta já já. Atenção, vou voltar, VT girando. Você viu no último bloco um pouco do trabalho que era na África. Claro que aquilo foi feito há um ano atrás. Então, os números são bem maiores. Foi os que nós falamos, 10 mil membros e 30 igrejas, foi falado 26. Muita coisa aconteceu em apenas um ano. Agora, bota algumas fotos só pra gente. A gente quer falar um pouco também sobre os desafios. Ó, são novas igrejas. Essa é uma nova igreja. Essa igreja, inclusive, está praticamente pronta. Vai inaugurar agora esse ano. Já começou o trabalho. Essa é uma igreja para 600 ou 700 pessoas. Uau. Fica em qual província? Essa fica em Luanda. Mais uma igreja em Luanda, capital. Que é o local mais populoso, talvez, né? O lugar mais populoso hoje de Angola é a capital Luanda, né? Mais de 4, 5 milhões de habitantes. Agora, uma coisa que vocês estão vendo da construção, e eu acabei de falar no último bloco, que é um grande desafio da missão e a gente quer transferir para você, semeador que está assistindo, está vendo essas imagens do trabalho de evangelismo da igreja, da missão lá em Angola, que é a semente, a semeadura, a contribuição à sua oferta. Tudo em Angola é mais caro que o Brasil, tudo. Com certeza. Vou voltar a falar o que eu falei no último bloco. Um trio de sanduíche de uma lanchonete que tem no Brasil, que é o Bob's, lá, o custo, quando eu fiz a matemática, dava R$53. E eu me perguntei, como é que pode um país tão necessitado, tão humilde, pagar o dobro do que nós pagamos no Brasil? Tudo em Angola é caro. Carro é caro, casa extremamente cara. Eu me lembro que a gente foi nesse local, que tem um shopping em Luanda, um local muito desenvolvido, tem muito estrangeiro também lá, tinha um condomínio de casas. Condomínio de casas bonitas, mas não é que nem no Brasil que tem casa. Condomínio de casas modestas, de classe média. Eu perguntei aqui, quanto é que custa uma casa aqui pro cara? Uns 2,5 milhões de dólares. Eu falei, o que é isso? Mas assim, tudo é muito caro. E missão torna-se cara por causa disso. Com certeza. O projeto missionário em Angola, nós temos muitos projetos, inclusive nós entramos em rádio agora esse ano, e também é algo caríssimo. A comunicação caro. Brasil também é. Em Angola, imagino que seja até mais. A comunicação, nós temos tentado divulgar cada dia a palavra de Deus. Nós estamos lá como missionários justamente para levar o evangelho de Cristo àquela nação e aquele povo tão necessitado. Só para você ter uma ideia, André, Angola ainda se encontra
com a maior taxa de mortalidade infantil do mundo. São mais de 170 crianças que morrem a cada 1000 que nascem, de 0 a 5 anos. Então, as taxas... A cada 1000 crianças que nascem, 185 morrem 157 no primeiro morrem mês. Ao primeiro mês. Mais de 10%, 15%, uau. É altíssima. A Meu taxa Deus. de desemprego melhorou muito. Note bem que Angola teve um desenvolvimento grandioso, posso assim dizer, mas perante, isso é que nem aquele famoso ditado, na terra de Sé, quem tem olho é rei. Quando começa a surgir algumas coisas... Já é uma grande melhoria. É uma grande mudança, porque não tem nada, qualquer coisa que é feito desenvolve muito. Então, Angola desenvolveu muito, mas ainda a taxa de desemprego está na ordem entre os 25% a 35%, quase 40% também, às vezes, a taxa de desemprego no país. Uau, quase metade da população não tem emprego, não tem renda, né? Não tem renda, não tem renda. E é tudo caro. O preço é altíssimo. Inclusive, esses 2 ou 3 últimos anos que passaram, Angola teve um aumento considerável. Inclusive, é o país com o maior índice de vida, o índice de vida mais caro do mundo. Está em primeiro lugar ainda nessas pesquisas, justamente por causa... Hoje, Angola é um país que depende literalmente da produção do petróleo. É uma economia, não produz nada. Agora, com essa crise, Angola está vivendo uma crise. Esses últimos, como eu falava, 2, 3 anos, foi um tempo de crise financeira, muita gente desempregada, muitas empresas fechando, falindo, justamente por causa do petróleo. O petróleo teve uma queda terrível, saiu dos 90, 100 para 20 e poucos. O barril, é o barril do petróleo. E um país que 90% praticamente da sua economia depende disso, deixou de ter uma arrecadação terrível. Quando isso acontece, tudo fica mais caro, inacessível. Tudo não produz nada, tudo que vem vem de importação, né? Exportação. Então, é algo que tem alavancado muitos preços. Mas eu vou falar para você, o que Deus tem feito lá, através principalmente também da igreja, do povo de Deus, tem sido algo muito bonito, assim, muito grandioso, bonito, de alívio, de conforto e de salvação para vidas e pessoas lá. Uma coisa que eu acho também muito interessante lá, que a gente falou, a língua é o que nos une, mas o resto é muito diferente. A comida, uma das imagens que mostrou ali, mostrou uma moça, estava com um prato, parecia um prato que parece um purê de batatas, vamos dizer assim. Eu acho que é o mais próximo que a gente pode chegar de comparação, que é o fungi. É o fungi. É o arroz, é como se fosse o brasileiro come tudo com arroz. Isso. Arroz é a base de tudo. Para o angolano, a base de tudo é o fungi. É o fungi. São 3 tipos de fungi em Angola, Tem o de que bombom. é o fungi de bombô, o fungi de milho, né, que é o milho branco, e o fungi de milho amarelo. Na verdade, aqui no Brasil, a gente fala, eu não sei, talvez aqui no Rio, não sei como é que se diz, mas é angu. É angu. É angu, né? É o angu, isso, então. Angu, é o angu de milho, né? O milho amarelo, que aqui, que é o que eles comem lá. Mas esse não é o mais requisitado. Esse é um dos que tem. O mais é o de bombô. De bombom. Que ele é aquele todo dia, toda hora. Tu come o pessoal direto? come. Tu gosta muito? Demais. Eu gosto mais do de milho amarelo, né? Eu tenho preferência de milho amarelo, mas também como. Missionário, não tem muita escolha, tem hora que você come de tudo, meu irmão. Não tem... Já comeu de tudo? Assim, me fala. Ali tem 2 minutinhos, mas que foi a coisa mais estranha que tu comeu nessa vida de Angola? Olha, tem um animal que eles chamam lá, não sei como é que fala aqui, é o cato, acho que é o cato que eles falam, né? É um animal assim, é uma comida diferente. Mas ele é o quê? É um bicho grande, tipo um boi? É um bicho mais ou menos pequeno. É tipo um gato, é mais ou menos assim, mais ou menos isso aí. E eles fazem aquilo cozido, não é mal, mas é muito estranho para nós, né? Aqui tem um churrasquinho de gato, mas não sei se é a mesma coisa. Mas eles têm, a comida em Angola é um pouquinho parecido com a comida baiana. Ok. Tem um pouquinho das ligações. Tem muito tempero, caldo, muito tempero, forte, também muitas pimentado. ervas. Eles têm algumas comidas que usam muitas plantas, não é? Que é muito usado lá. Tem o calulu de peixe, que também muito usado. Tem o mufete, que é a banana cozida com
com peixe, às vezes, né? Ou carne seca. Tá me dando até fome essa comida aqui. Eu vou te convidar, tá convidado. Vamos comer um angu ali. Tem um lugarzinho com bom certeza, ali, mineiro ali. Vou levar. Matar a saudade. Pastor, obrigado pela tua presença aqui. Que Deus te Amém. abençoe. Vou trazer também a família aqui ainda, Com se certeza. vocês tiverem disponibilidade nessa viagem com o pastor Josué, para a gente conversar um pouco também em família, o que Deus tem feito através de vocês. Que Deus continue abençoando, conte com a Boas Novas, com a oração dos telespectadores e também com a contribuição de todos eles, tá bom? Eu também quero aproveitar a oportunidade para pedir, você pode acompanhar todas as novidades e também está orando por nós, mais ligado ainda pelo Facebook. Nós temos a nossa página no Facebook, que é Igreja Visão Cristã. Não tem errada, você também pode encontrar o meu Facebook, Pastor Josias Ramos, e você vai estar ligado, nosso WhatsApp, enfim, se comunicar um pouquinho conosco, que as vossas orações são de grande importância para nós. Obrigado, meu amigo. Deus te abençoe. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, eu quero falar com você, semeador, porque eu vou explicar para você. Está escrito aqui, registrado no livro, a ligação entre a Rede Boas Novas e a missão em Angola. A gente volta já já. Olha, no livro Luz, Câmara e Milagre, que conta a história da Rede Boas Novas, exatamente na página 57, fala sobre o início, o pagamento da primeira parcela para a compra da Rede Boas Novas. Que não tinha dinheiro e todos foram para a igreja para orar, para clamar. E no meio desse clamor, dessa oração, o pastor Samuel, meu pai, começou a gritar. Deus colocou no coração dele. E era para pagar a Rede Boas Novas e do nada ele começou a gritar: Angola, Angola, Angola. Segundo ele, teve uma visão, Deus deu uma visão para ele, onde ele se viu no mapa, em cima de Angola, debaixo de um braço, um transmissor de televisão, do outro uma antena. E por alguma razão misteriosa de Deus, eu quero chamar até já o Ronaldo aqui na tela, Deus ligou o início da Rede Boas Novas e a missão de comunicação da Rede Boas Novas com o país Angola. E hoje a gente está fazendo um programa falando um pouco sobre isso, sobre a missão de Angola, mas o início de um programa de rádio que está sendo desenvolvido e de televisão que será desenvolvido em Angola. Deus tem algo muito grande através desse trabalho de Angola e para o ano 2017 que envolve, Ronaldo, essas duas coisas. E acho que os semeadores precisam participar de tudo isso. Verdade, André, porque a Boas Novas, ela é um ideal missionário, né? O pastor Samuel sempre deixou isso muito claro, um desafio missionário da igreja, evangelístico, e aí nasce a Boas Novas aí com esse sentimento todo e continua nesses quase 24 anos, e não é por isso que o nosso semeador é muito importante o papel, né? A presença do nosso semeador, e a gente com maior alegria chama muitas vezes de semeador missionários. É isso porque mesmo. Oram por nós e porque assistem, assistem, a gente chama Boas divulgam. Novas de missionária, né? Isso, né? Grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. Você normalmente começa o programa, né, recitando aí o salmo. Então, esse é o sentimento mesmo. Por isso é importante ligar, participar, se envolver com essa obra, fazer como a Rosa Lourdes da Silva Barros, aqui do Rio de Janeiro, de Sepetiba, que se tornou semeadora também. Que Deus abençoe e vai aniversariar no mês de março e fazer aniversário com o marido ainda, né? De casamento também. Então, que Deus abençoe a irmã Rosa aí. E a gente continua aguardando aqui, André. Tá certo, o número vai aparecer na sua tela. Durante toda a programação você pode ligar, se tornando um semeador da Rede Boas Novas. Vamos levar a palavra de Deus para Angola e para toda a África e para todo mundo, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.